Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós estamos fazendo uma coisa diferente aqui do nosso canal. Estamos estreando um novo formato de vídeo. Pessoal, nesse formato nós vamos mostrar novas tecnologias na área de construção civil, tá? Tecnologias em ferramentas, em obras. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, pode colocar nos comentários, a gente vai estar fazendo mais vídeos, ok? Tem muita novidade, muita coisa interessante, coisa que acontece aí fora que a gente não tem, às vezes, muito acesso, né? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e vai ter muita novidade esses dias aí, hein? Vamos pro vídeo. A primeira inovação tecnológica que nós vamos mostrar hoje é esse estilo aí de construir casa. Gente, eles constroem a casa como se fosse montando um Lego. Olha que interessante esses blocos aí. Ele é feito de um material cimentício, né? E é um bloco bem grosso e maciço. E eles constroem uma estrutura toda com esse bloco aí. Eles vão construir ali uma mini casa, né? Essa empresa aí vai construir como se fosse um cômodozinho ali. Mas vocês vão ver que interessante a velocidade que eles gastam para construir esse cômodo aí. A empresa chama System 3E, né? Eu não sei se é da Europa ou dos Estados Unidos essa empresa. Mas é muito interessante. Olha, eles colocam os blocos, vão encaixando ali e usa marreta de borracha para fixar os blocos no lugar, né? Assim, não usa argamassa nem nada, é como se fosse montar mesmo um quebra-cabeça. E eles gastam 5 horas para montar uma casa dessa aí, muito interessante. Depois vai a estrutura de telhado, né? Eles colocam portas, janelas, mas é muito legal. Vocês imaginam construir uma casa inteira aí com esse tipo de estrutura? É claro que as paredes são bem grossas, né? Mas no final das contas é muito mais rápido. Uma casa dessa aí você constrói, vamos colocar aí uma casa de uns 70 metros quadrados, você constrói no máximo uma semana, né? Já pode pôr telhado e tá tudo certo. Outra coisa interessante também é você não precisa de usar ferragem, né? Aquela ferragem pesada para você fazer pilares e vigamentos. Esse bloco ele já vem todo numa estrutura boa para você fazer isso. O acabamento também, vocês viram como que é feito? Eles colocam como se fosse uma tela e vem fazendo um acabamento tipo reboco. Você pode fazer acabamento ali madeirado lá de fora. Fica muito bonito. E você teria coragem de fazer uma dessa para você morar e sua família? Bem interessante, né? Essa próxima ideia é muito interessante também. Eu confesso que eu já tinha pensado nisso alguma vez. Mas a ideia é a seguinte, é colocar esses tubos aí, que eles parecem ser de inox, né? E espelhado na parte interna. E você instala esse tubo aí com essa manopla em cima, essa cúpula aí, né? Em cima do telhado. O que acontece? Essa copla ali, ela absorve a luz do sol e transmite ela para dentro de casa, entendeu? É muito interessante. Isso é a parte interna já, né, de casa e ele vai pôr ali como se fosse uma luminária, né? Agora só um ponto interessante também, eu não sei como é que faria se você quer desligar essa luz, né? Se você quiser um ambiente mais escuro alguma hora, porque isso aí é a luz do sol, né? E é interessante também que funciona, né, em dia de chuva, né? Qualquer claridade que tiver no local externo, durante o dia você consegue transmitir essa claridade para dentro de casa. Interessantíssima essa ideia. Olha como é que fica a parte de cima do telhado. Aqui o pessoal já exagerou na criatividade, né? Gente, eu já vi esse tipo de situação aí em aquelas encostas, né? Uns muros que eles fazem com grade. Mas isso aí é uma situação totalmente nova, né? Eles fazem as paredes como se fosse uma estrutura metálica, né? E essas paredes são enchidas de pedra, né? Ou então brita, né? Aquela brita mais grossa, né? É bem interessante essa ideia aí, mas assim, eu acredito que fica bem. Não deve ficar muito barato, não, né? Porque essa estrutura metálica aí para aguentar isso, né? E tem essa grade também. E tem a questão também do acabamento, né? Isso aí vai do gosto da pessoa, né? Se a pessoa gostar de um acabamento mais rústico, fica interessante. Observem que eles colocam isso até no portão, né? Isso ali é um portão eletrônico, né? Observe que esse portão aí, eles estão abrindo ele ali, né? Olha que coisa. O portão fica bem pesado, né? É uma outra questão também. Mas para quem gosta, é bem interessante esse tipo de acabamento aí, viu? Não sei a questão de valor, se fica mais caro. Essa aí já é uma máquina de fazer escada, né? Uma máquina de fazer escada pré-moldada. Muito interessante isso aí, viu? Principalmente aqueles apartamentos, né, que o pessoal constrói, que fica aquele vão da escada ali. Em vez de você fazer a escada no local, na obra, você já pode fazer ela nessa máquina e levar as escadas já prontas, né, e instalar no local. É muito interessante esse princípio aí.
Essa máquina ela regula tudo certinho, o tamanho do pavimento que você quer, a inclinação da escada. Então você pode usar a máquina para fazer vários tipos de escada, entendeu? E você coloca a ferragem ali, né? Vem, encaixa ali, faz o madeiramento. O madeiramento vai só segurar ali cada degrau, né? Depois é feita a concretagem. Muito interessante mesmo. Isso aí adianta bastante a obra, viu, gente? Porque você fazer isso aí na obra, naquela correria, realmente é complicado. E quando você faz numa máquina dessa aí, especialista disso aí, a escada fica numa qualidade muito alta. Aqui nós já temos uma máquina de fazer reboco, bem interessante também essa máquina, viu? Você joga o material ali nela, ela já mistura, né? E ele vai usar um laser ali também para fazer um alinhamento do reboco dele, tá? Muito interessante essa técnica do laser. Eu pessoalmente nunca tinha visto, não. Ele coloca o laser ali, né? E deixa o laser na medida que ele precisa, né? Com o auxílio da trena ali, ele mede o que ele vai precisar ali de reboco. E depois ele vem espalhando ali a massa com essa máquina, né? Bem interessante, você não precisa de chapar a massa na parede. A máquina vem espalhando ali e observem que o laser ele vai dando ali mais ou menos a altura que precisa de ficar. À medida que você vai preenchendo, o laser vai pegando só a parte da mais alta, né? E assim por diante, assim você vai preenchendo a parede. Muito interessante essa técnica dele aí. Depois de que ele fizer aí, né, espalhar bem essa massa aí, parece uma massa de cimento mesmo, tá? Tem gente que usa também uma massa de gesso nesses países aí, eu acho que é na Europa que ele tá. E depois que ele espalha tudo aí, ele vem com a régua, né? Normalmente esse pessoal usa uma régua com nível, né? Um nível na régua. E vem espalhando a massa ali. Bem interessante essa técnica aí com essa máquina. Aqui uma outra coisa também interessante, a gente usa muito esse tipo de pedra, a gente fala pedra São Tomé, né? Essas pedras aí, pessoal, olha que interessante, elas são fabricadas, tá? Elas são feitas ali com uma massa de cimento, né? Alguma argamassa, e eles são fabricadas. E olha o nível de detalhismo, né? Eles imitam certinho aquelas pedras brutas, né? E o interessante disso aí são essas pedras de quina, né? Observe aí como que a quina delas é certinha, né? Muito interessante. Essas pedras São Tomé a gente usa normalmente dentro de casa, né, para decorar alguma coisa, fica muito bonito. E também ele mostra ali, olha, ele tirando das caixas aí, né, ela vem toda em caixa certinho, né? E eles fazendo o rejunte disso aí também é muito interessante, fica muito bonito. A instalação é feita normalmente com argamassa, né, passa argamassa na parede e argamassa na pedra. Isso aí é ele fazendo o rejunte, né? No caso deles ali, eles vendem um rejunte separado, né? Mas eu acredito que deve ser um rejunte comum também, né? Não deve ser aquela coisa muito diferente, não. Depois de pronto, né? Tá mostrando aí, eles dão uma limpeza e o resultado final. Agora nós temos esse produto aí que chama Sica Block, né? Sica Bloco deve ser em português. Mas muito interessante. Isso aí é como se fosse um substituto para aquele bloco estrutural, né? Aquele bloco que a gente usa de cimento, de massa, né? Concreto. Gente, interessante demais esse bloco porque ele pesa 8 vezes menos do que um bloco convencional. E a maneira de usar ele aí é bem interessante. No caso aí, eles vão fazer uma parede, né? Como se fosse uma parede aí de uma obra. Aí o que que eles fazem? Eles furam o chão ali, colocam essas estacas de ferro, né? Como se fosse chumbar o concreto no chão, vem e encaixando esses blocos aí assim, um material plástico, né? Depois coloca uma ferragem de cada lado, eles estão mostrando aí, parece ser um ferro de 8 milímetros. Coloca uma ferragem de cada lado e depois vem concretando, né? À medida que eles vão concretando aí, eles vão subindo as fileiras do bloco, é assim, exatamente igual a gente trabalha com o bloco convencional, né? É importante também fazer a vibração desse concreto aí para ele ficar bem certinho. O pessoal usando as ferramentas, ele é nível de mão, né? Vem juntando as peças ali. As primeiras carreiras eles vão fazendo e enchendo, depois eles adiantam bastante coisa ali em cima e vem com o concreto de caminhão, né? O concreto usinado. E você faz um muro aí, assim, basicamente um muro de arrimo, né? De plástico, né? Aqui nós temos um material, assim, que eu já vi sendo utilizado aqui, eu mesmo já utilizo uma coisa parecida, que é aquela espuma expansível. Nesse caso aí, eles estão preenchendo ali como se fosse um drywall, né?
ou então a parte interna de um telhado, e precisa de fazer uma manta ali. Observem que esse líquido aí ele vira uma espuma, essa espuma se expande aí mais ou menos umas 80 vezes. Olha que interessante. Então a pessoa não precisa de instalar nada, só vir como se fosse fazendo uma pintura e esse material ele vai inchando e preenchendo o local todo. Bem interessante, não é? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Bem interessante esse vídeo, né? Eu gostei bastante. Se vocês gostarem, coloca nos comentários, a gente vai fazer mais vídeos iguais a esse. Um abraço para vocês e até a próxima!